Bom início de noite a todos vocês, queridos romeiros, devotos, peregrinos de Nossa Senhora. Os sinos tocam, nos chamam à oração, ao encontro com Deus. São 6 horas e que já no início desta noite nós possamos, na companhia de Nossa Senhora, nos aproximar do altar do Senhor, sempre com muita alegria, nos colocando diante de Deus, para que se faça em nossa vida, para que se cumpra em nossa vida a vontade do Senhor. A nossa saudação para você aí de casa, que sempre nos acolhe como um filho querido. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado por nos deixar entrar na sua casa para repartir e multiplicar as abundantes bênçãos de Deus. Como sempre fazemos, iniciamos a nossa celebração saudando Nossa Senhora, ela que é a Mãe de Deus e nossa. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos rogamos, a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Colocamos sobre o altar do Senhor as nossas preces, as nossas intenções. Muitos peregrinos estiveram hoje visitando Nossa Senhora e o seu santuário. Nós rezamos por todas as intenções que foram pedidas no dia de hoje pelos devotos, pelos peregrinos que aqui estiveram. E colocamos algumas, lembramos algumas das muitas intenções que nos chegaram no dia de hoje. Com muito carinho nós rezamos pelo aniversário natalício do irmão Gil. O irmão Gil trabalha aqui em Aparecida já há muitos anos. Ele é o vice-superior da comunidade redentorista do santuário, trabalha comigo na pastoral do santuário, mas trabalha muito também no convento redentorista. Parabéns, irmão Gil, que Deus te abençoe. A gente sabe da sua dedicação, do seu amor por Nossa Senhora, e nós queremos que a sua vida continue assim, sendo sempre muito abençoada pela proteção de Nossa Senhora. Rezamos também pelos demais aniversariantes, pelo irmão Argemiro, que também é redentorista, por Ayrton Grilo, que está fazendo aniversário no dia de hoje, ele é oblato redentorista. Rezamos por Adélia Lima de Oliveira e pelo doutor Yuri de Andrade Nabezima. Colocando os aniversariantes nas mãos de Deus, nós rezamos também para que Deus nos dê vida longa, vida feliz. Nos alegramos com aqueles que fazem aniversário de casamento: Antônio Cavalari e Sueli Cavalari, Luiz Antônio Milanês e Antônia Maria Mate Milanês, Manuel Codêncio da Silva Filho e Maria Jesué da Silva. Em ação de graças nós rezamos pelos nossos amigos que sempre nos acompanham, que nos incentivam. Rezamos por Maria Gildene, Paulo Leuze e Valdelice e Silvio. São amigos muito queridos que compartilham nossos sonhos, nossas esperanças, nosso trabalho. Em ação de graças rezamos também por Rosa Maria de Paula Neta e Hiroshi Nabezima. Recebemos algumas cartas de pessoas muito queridas que nos escreveram, endereçando
seus cumprimentos para o Santuário Nacional. Agradecemos as cartinhas de Wilton e Ângela, de Santa Luzia, Minas Gerais, Carmen Regina Brás, de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e de Joana da Silva Freitas, lá de Salvador, na Bahia. Colocamos as intenções dos idosos e enfermos e pedimos a recuperação da saúde de Adilson Vassoler, Damião Cavalcante e Arthur Lanverli Almeida. Colocamos sobre o altar do Senhor a vida, a história, a existência daqueles que já estão lá no céu junto com Deus. Rezamos pelos nossos mortos, especialmente por Jussara França Ribeiro, no 7º dia de falecimento, Valdemar Gomes de Souza e Osvaldo Souza Silva. Colocamos também a sua intenção, a sua prece. Você aí de casa pode ligar para a gente, 0300 210 1210. Faça-nos saber as intenções, os motivos pelos quais você quer rezar conosco no início desta noite. Na alegria de celebrar, cantemos. Do altar de Deus me aproximarei, meu Deus e minha vida. Do altar de Deus me aproximarei, meu Deus e minha vida. Vós sois bom, vós sois Pai, ó meu Deus. Dai-me luz, dai-me paz, dai-me amor. Do altar de Deus me aproximarei, meu Deus e minha vida. Do altar de Deus me aproximarei, meu Deus e minha vida. As leituras da missa de hoje, com muita delicadeza, as leituras vão dizer daqueles que são capazes de reconhecer o Deus verdadeiro e de se aproximar dele. E é essa a nossa alegria, a alegria de reconhecer o Deus verdadeiro que nos ama, que nos quer bem, e com essa alegria nós nos aproximamos do seu altar, nos aproximamos do altar do Deus vivo e vencedor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão santificadora do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Um instantinho de silêncio, sempre com muita piedade, uma vez mais, queremos nos colocar diante do Senhor, desse Deus que nos conhece profundamente, deste Deus que nos ama e que nos acolhe apesar dos nossos pecados. Num instantinho de silêncio, peçamos ao Senhor o perdão de todas as nossas faltas.
Deus eterno e todo-poderoso, cheio de ternura e de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, vós nos revelastes que os pacíficos serão chamados vossos filhos. Concedei-nos trabalhar incansavelmente pela instauração da justiça, sem a qual não há paz firme e verdadeira. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Leitura do primeiro livro dos Reis. Quando Salomão ficou velho, suas mulheres desviaram seu coração para outros deuses, e seu coração já não pertencia inteiramente ao Senhor, seu Deus, como o do seu pai, Davi. Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos Sidônios, e a Milcom, ídolo dos amonitas. Ele fez o que desagrada ao Senhor, não lhe foi inteiramente fiel, como seu pai Davi. Foi então que Salomão construiu um santuário para Camus, ídolo de Moabe, no monte que está defronte de Jerusalém, e para Milcom, ídolo dos amonitas. Fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Então o Senhor irritou-se contra Salomão, porque o seu coração tinha se desviado do Senhor, Deus de Israel, que lhe tinha aparecido 2 vezes e lhe proibira expressadamente seguir a outros deuses. Mas ele não obedeceu à ordem do Senhor, e o Senhor disse a Salomão: já que procedestes assim e não guardaste a minha aliança, nem as leis que te prescrevi, vou tirar-te o reino e dá-lo a um teu servo. Mas por amor de teu pai Davi, não o farei durante a tua vida. É da mão de teu filho que o arrebatarei. Não te tirarei o reino todo, mas deixarei a teu filho uma tribo, por consideração para com meu servo Davi e para com Jerusalém que escolhi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Felizes os que guardam seus preceitos e praticam a justiça em todo o tempo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim. Lembrai-vos, pelo amor que demonstrais ao vosso povo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Misturaram-se então com os pagãos e aprenderam seus costumes depravados. Aos ídolos pagãos prestaram culto, que se tornaram armadilhas para eles. Lembrai-vos,
Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Pois imolaram até mesmo os próprios filhos, sacrificaram suas filhas aos demônios. Acendeu-se a ira de Deus contra o seu povo, e o Senhor abominou a sua herança. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Aleluia, 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 aleluia. Acolhei docilmente a palavra semeada em vós, meus irmãos. Ela pode salvar vossas vidas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabastes de dizer, podes voltar para casa, o demônio já saiu da sua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saudação e carinho a todos vocês, queridos devotos, peregrinos, romeiros de Nossa Senhora. Nosso abraço sempre muito especial para você aí de casa. Como vocês perceberam, as leituras de hoje, com muita simplicidade, falam da nossa capacidade de reconhecer na nossa vida a presença do Deus verdadeiro. E essa capacidade, a capacidade de reconhecer que o Deus verdadeiro está de fato ao nosso lado, essa capacidade é também uma graça do Espírito Santo. Na tradição de fé da Igreja,
O reconhecimento da força, da presença e do amor de Deus é sempre um dom, uma graça desse mesmo Deus, que nos dá a capacidade da fé, que nos dá a capacidade de crer. E a teologia clássica nos ensina que, por natureza, pela nossa natureza humana, todos nós somos capazes de Deus. Somos capazes de, através de uma experiência profunda, reconhecer a presença, os sinais, o amor de Deus na nossa vida. E a primeira leitura faz isso de uma maneira muito significativa, mostrando exatamente a incapacidade de Salomão em continuar seguindo o Deus verdadeiro. Nós estamos já há várias semanas acompanhando a história da monarquia em Israel, já desde o rei Saul, o rei Davi, Salomão, filho de Davi, e a gente vai percebendo que a história da monarquia no Antigo Testamento é marcada por fidelidade, mas também por infidelidades, grandes infidelidades, que vão afastando não apenas o rei, mas afastando o próprio Deus, afastando o próprio povo da presença do amor de Deus. Essa é a falta de capacidade, essa é a incapacidade, a dificuldade, ou às vezes a rejeição da experiência profunda com Deus. O caso específico de Salomão está muito claro. As mulheres de Salomão, originalmente de povos pagãos, vão transformando o palácio e o próprio reinado num culto exagerado aos falsos deuses, aos deuses que são ídolos, aos deuses que não significam nada, aos deuses que acabam distanciando de fato o povo do Deus verdadeiro, do Deus que liberta e salva. E na sequência da história de Israel, a gente vai ver, por exemplo, a divisão do reino, com as consequências do exílio e de tantas outras nações que vão invadindo o reino de Israel, que vão subjugando o povo de Deus, exatamente por causa disso, por essa distância, por essa incapacidade de reconhecer em Deus e só nele a nossa verdadeira força, coragem. A história do povo de Deus vai ser sempre essa história de aproximação e de distanciamento, onde a idolatria, a busca de deuses falsos, vai sempre distanciando o povo do verdadeiro culto a Deus. O Evangelho de hoje mostra um cenário muito diferente. Mostra a história de uma mulher fenícia, de uma mulher que era pagã, ela que acreditava em deuses falsos, mas ouviu falar em Jesus e se aproximou dele. Algo em Jesus atraiu a fé, atraiu o coração daquela mulher, que não pedia para si própria, mas que pedia para a sua filha, que tinha uma possessão demoníaca. E é interessante o diálogo entre a mulher sírio-fenícia e Jesus. Jesus, judeu, anuncia o reino de Deus aos seus compatriotas e considera, de alguma maneira, aquele pedido secundário. Mas observem
o argumento que essa mulher pagã, desesperada, formula para Jesus, dizendo que também os cachorrinhos esperam as migalhas que são atiradas pelas crianças debaixo da mesa. O argumento dessa mulher pagã toca profundamente a sensibilidade de Jesus. E é bonito como o Evangelho de hoje mostra que a fé é um dom acessível a todos. A fé não é um privilégio que Deus distribui para um ou para outro. Todos nós somos capazes de Deus. Todos nós somos capazes de reconhecer em Jesus, no seu magistério, no seu ensinamento, somos capazes de reconhecer o poder do Deus verdadeiro. Claro que nós podemos, diante desse reconhecimento, nós podemos reagir de muitas maneiras. As mulheres de Salomão, as mulheres pagãs, desprezam a fé no verdadeiro Deus, se distanciam, não querem associar ao Deus verdadeiro, ao Deus que de fato nos cria, nos inspira os bons propósitos, diferente da mulher sírio-fenícia, dessa mulher que, mesmo vivendo à margem, numa religião pagã, ela que publicamente era uma mulher considerada indigna de Deus, ainda assim ela é atraída pelo ensinamento, pelas palavras, pela docilidade de Jesus. E é assim que o Evangelho mostra o início da vida pública, o início da pregação do Evangelho. Jesus vai atravessando muitas regiões. A região de Tiro e de Sidônia eram regiões conhecidamente pagãs. Os judeus inclusive evitavam frequentar essas regiões por preconceito. Jesus não tem preconceito daqueles que aparentemente estão distantes de Deus, ao contrário, Ele próprio se deixa sensibilizar pela fé dessa mulher, pela fé, pelo desespero desta mãe que busca em Deus a cura, a proteção, o socorro de sua filha. Hoje nós viemos visitar Nossa Senhora e o seu santuário. Hoje nós reservamos esse momento tão bonito de oração e queremos nos colocar diante de Jesus com a mesma fé desta mãe, com a mesma fé desta mulher que é capaz sim de olhar para Jesus e de reconhecer nele o Salvador de todos. Essa é a beleza da nossa fé. O cristianismo nos apresenta Jesus como o Salvador de todos. E nós não devemos viver como se fôssemos um povo simplesmente privilegiado ou que recebe exclusivamente o amor de Deus. Não. Deus ama a todos. Deus não faz separação de pessoas. Mas é preciso que eu desperte para a adesão. Deus espera sim a minha resposta sincera, generosa, gratuita. E essa resposta, a resposta de fé, ela pode ser dada na simplicidade da nossa vida. Vejam aqui no exemplo de hoje, essa mulher que se aproxima de Jesus com muita simplicidade, pedindo a Ele a cura, pedindo a Ele a graça, a proteção para a sua filha. Estou vendo aqui na igreja muitas crianças nos colos de suas mães, dos seus pais. Hoje é dia de rezar pelos nossos filhos, suplicando proteção e saúde
para que nunca falte na nossa família as melhores bênçãos de Deus, as bênçãos do Deus verdadeiro, do Deus que de fato habita o nosso coração e a nossa vida. Que Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa, proteja sempre nossas famílias. Amém. Amém. Apresentemos, pois, ao Senhor, Deus da vida, as nossas preces, e após cada invocação, vamos responder juntos dizendo: Senhor, Deus misericordioso, escutai-nos. Senhor, Deus misericordioso, escutai-nos. Senhor, livrai a vossa Igreja de toda a idolatria que corrompe a unidade cristã e provoca divisões. Nós vos rogamos. Senhor, Deus misericordioso, escutai-nos. Senhor, olhai com carinho para os pais que sofrem com o sofrimento dos filhos. Nós vos rogamos. Senhor, Deus misericordioso, escutai-nos. Senhor, abençoai as pessoas que convivem com a depressão, as doenças e a exclusão social. Nós vos rogamos. Senhor, Deus misericordioso, escutai-nos. Confirmai a todos os romeiros na vivência da fé, no compromisso cristão com a sociedade, para que sejam sal e luz onde vivem. Nós vos rogamos. Senhor, Deus misericordioso, escutai-nos. Seja de vosso agrado, Senhor Deus, tudo o que vos pedimos com fé. Acolhei a nós e nossas preces. Por Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Amém. Na alegria de ofertar, cantemos.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem, de toda a sua santa Igreja. Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o vinho para alimentar nossa fraqueza, concedei-nos, nós vos pedimos, que se tornem para nós sacramento de vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vós nos concedeis a cada momento o que mais nos convém e conduzis a vossa Igreja por admiráveis e diversos caminhos. Vós não cessais de ajudá-la com a força do Espírito Santo, para que sempre fiel ao vosso amor, jamais deixe de invocar-vos na tribulação, nem se esqueça de louvar-vos na alegria. Por isso, associado aos coros dos anjos, nós vos louvamos com alegria, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça por toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, Santo Afonso e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão, o nosso querido Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, religiosas e religiosos, e os outros ministros, e o povo por vós redimido. Atendei propício as preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Guiados pelo Espírito Santo, que nos faz reconhecer o Deus verdadeiro, que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Senhor, alimentados com o corpo e o sangue do vosso Filho, concedei-nos o espírito de caridade para fomentarmos eficazmente entre todos a paz que Ele mesmo nos deixou. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Como sempre fazemos às quintas-feiras, hoje é dia de rezar pela sua família, é dia de rezar pela nossa família, suplicando a bênção e a proteção de Deus. E na página 125 do nosso livrinho Deus Conosco Dia a Dia, vamos rezar a bênção da família. O Senhor esteja convosco. Ele está na mente deles. A paz do Senhor reine em nossa família E o Senhor more em nosso coração. Oremos. Ó divina família, Pai, Filho e Espírito Santo, dignai-vos abençoar cada uma de nossas famílias. Derramai nelas vossa própria força divina, que no amor, no perdão, na solidariedade, convivam conosco na terra, a fim de continuarem convosco para sempre no céu, e que nunca nos faltem a graça, a proteção e a vossa força. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dirigindo o nosso olhar na direção da imagenzinha querida de Nossa Senhora, renovemos a nossa consagração, colocando a nossa vida, a vida da nossa família, sob a proteção de Maria. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora. Que a bênção de Deus seja
abundante, generosa, que a bênção de Deus nos acompanhe sempre e sempre nos leve a reconhecer a presença e o amor de Deus em nossas vidas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da querida Mãe Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E para Nossa Senhora, os nossos aplausos, o nosso carinho. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva Cristo! Muito obrigado a você, querido devoto, que veio hoje visitar Nossa Senhora e o seu santuário. Você aí de casa continue na nossa alegre programação. Na sequência, nós temos o terço de Aparecida e o bênção da noite. Um bom descanso, uma boa noite, ide em paz, e o Senhor da paz vos acompanhe. Graças a Deus. Família que reza unida, unida permanecerá. Família que reza unida, unida permanecerá. Jesus abençoe as famílias.